Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Logo, logo daremos início à apresentação, conversar um pouco sobre os 12 trabalhos de Hércules. Sou Jussara Dantas, para quem não me conhece, e essa live está sendo apresentada pela ABRAP, Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas. Então, só mais um pouquinho, já já daremos início. Sejam bem-vindos. Olá, Maria Emília, boa noite. André Aires está por aqui. Oi, Nilce, boa noite. Colega Márcia, bem-vinda, boa noite. Pessoal, aproveitando que gradativamente vocês estão chegando, conectando, aproveitemos para compartilhar, curtir, dividir com os amigos, fazer com que chegue a mais colegas, ampliar a possibilidade de conhecimento. Isso é muito, muito importante. O Face acaba limitando um pouquinho, então é bom a gente compartilhar. Então, simbora e curtir, compartilhar nas redes sociais. Laércio, bem-vindo, boa noite. Márcia Carijó, colega lá do Rio de Janeiro, bem-vinda, querida. Paula, Cristina, Erali, bem-vinda. Aproveitar que não começou ainda, que eu consigo conversar com vocês, porque depois, como eu própria estou administrando, vai ficar um pouquinho difícil ler os comentários, mas dá para retirar no final e depois eu vejo todos com calma, com carinho. Pedindo para que vocês compartilhem, aproveitem, para que mais colegas tenham acesso. Vou só mais uns instantinhos e nós já começamos a conversar sobre os 12 trabalhos de Hércules e esse processo de individuação masculino. Aproveitar que vocês estão se colocando, pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Dá para me ouvir bem? O som tá legal? Vou pedir para vocês me darem o feedback. Senão a gente dá um jeito e troca aqui o que for necessário. Que bom, obrigada. Já tive o retorno. Olha, oi, Selminha, boa noite. Obrigada, gente. Conversar sobre mitologia é bom, é importante. Ajuda a enxergarmos um pouquinho esse processo interior. E é um jeito muito mais lúdico, muito mais divertido da gente enxergar, né? Ah, a Paula não é a Paula, é a Rejane. Oi, Rejane, querida, colega da BRAP também, bem-vinda. Patrícia, olá. Gente, deu uns 5 minutinhos, acho que já dá para começar a conversarmos. Então, o pessoal gradativamente está entrando. Lembrando, vou pedir para vocês compartilharem, para que os colegas tenham acesso. Qualquer comentário, vai colocando por aqui, eu vou tentando interagir, administrar tudo ao mesmo tempo. Vou pedir um pouco de paciência para vocês, porque é a primeira vez utilizando essa plataforma, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Então, simbora, pessoal. Ô, Patrícia, lá de Portugal, legal. Tô chegando longe, hein? Olha aí a vantagem do Facebook. Gente, muito obrigada pela oportunidade de vocês me receberem em casa, pelo carinho, pela atenção em plena sexta-feira à noite. Vamos lá, simbora conversar sobre os 12 trabalhos de Hércules. Acho que a melhor forma da gente começar a conversar sobre isso é entender do que se trata mito.
Quando a gente fala em mito, o que é isso? Como a gente pode começar a conversar sobre mito? Do grego, mitos, que significa conto, ele remete a um relato de feitos maravilhosos. São aqueles feitos fantásticos, diferentes, extraordinários que chamam a nossa atenção. Os protagonistas, em sua maioria, são personagens sobrenaturais, deuses, monstros ou heróis extraordinários. Então, eles acabam chamando muito a atenção, porque se diferenciam da normalidade. Esses mitos fazem parte do sistema religioso de uma cultura. E essa cultura, como considera esses mitos? Como histórias verdadeiras. Então, ele é considerado real para aquela cultura, para aquela determinada população. E eles proporcionam um apoio narrativo às crenças daquela comunidade. Então, as pessoas acreditam nesse mito, os consideram verdadeiros e eles fornecem toda uma base para a cultura, para a religião, para as crenças que essas pessoas acabam desenvolvendo. Aqui eu peguei um trecho de um livro, Mito e Transformação, do Joseph Campbell. O mito pode ajudar o indivíduo a atravessar as etapas da vida. E o que na mitologia se chama outro mundo, na verdade, é o nosso mundo interior. Então, aquilo que é chamado de outro mundo, essas narrativas diferentes, fantásticas, se tratam do quê? Na verdade, seria o nosso mundo interno. Então, é como se fizéssemos uma viagem para esse nosso interior, para dentro de cada um de nós. Qual a importância do mito de Hércules? Por que trabalhar esse mito? Ele foi imortalizado quando realizou com sucesso 12 árduas tarefas. Ele enfrentou a ira dos deuses, lutou contra seres horríveis para transcender a condição que ele tinha de simples mortal, e ele não aceitava a imperfeição dessa sua condição humana. Então ele buscava algo maior, transcendental. Busca essa que eu acredito que cada um de nós esteja envolvido, em transcender, em sair desse normal, desse mortal, desse comum que nós ainda nos encontramos. Porém, este caminho exige muito esforço, persistência, coragem. E isso Hércules teve, principalmente para encarar os monstros internos que nós temos. Que tipo de monstros internos que eu estou falando? Agressividade, egoísmo, falta de respeito com o próximo. Então, a ideia é o quê? Desenvolver a mente, coordenar essas habilidades mentais, emocionais e físicas. E isso tudo a gente consegue observar no mito de Hércules. Então, é importante o quê? Expandir a consciência para valores que nos levarão a um novo degrau evolutivo. Então, nós vamos para uma outra fase de desenvolvimento. Essa é a ideia. Simbora entender o mito de Hércules. Como que é esse mito? Na mitologia greco-romana, quem era Hércules? Era filho de um mortal com Zeus. Zeus era o chefe dos deuses. Estava lá, top master. E ele era filho dele. Porém, ele se tornou alvo do ódio das armadilhas da ciumenta Hera. Quem era Hera? Ela era esposa oficial de Zeus e ela não poupou esforços para tentar destruí-lo. Então, como ele veio de um relacionamento extraconjugal, digamos assim, desse deus Zeus, ele se tornou fonte do ódio e dos ciúmes da Hera, que era uma esposa mega ciumenta. Tem várias histórias, gente, que trazem da Hera com relação a Zeus e essas traições. É bem interessante. Logo no nascimento de Hércules, a Hera mandou 2 serpentes matarem o recém-nascido. Então, ela já começou logo cedo o processo de atormentar o Hércules. Só que sem grande esforço, mesmo bebê, criança, ele foi lá e pá, estrangulou essas 2 cobras, sem grande sacrifício. Foi por causa dela, inclusive, que posteriormente ele se viu obrigado a realizar os 12 trabalhos. Mas ele alcançou vitórias, mas também teve algumas derrotas, algumas problemáticas que vocês vão ficar conhecendo. Hércules cresceu, mas a Hera estava lá, digamos que na cola dele, acompanhando.
até que em um determinado momento ela usou os poderes que ela tinha, lembrando que ela era uma deusa, para provocar um acesso de loucura no herói. Nesse acesso de loucura causado por ela, ele matou a própria esposa e os filhos. Quando recuperou a razão, ele ficou mal, sofrendo, foi lá para o fundo do poço, digamos assim, e procurou o oráculo de Delfos, que era o mais famoso templo de consulta às divindades gregas. Na época era comum eles consultarem as divindades para absolutamente tudo, ainda mais numa situação tão complicada, ele ficou mal, não foi por querer que ele fez isso, foi influenciado por ela, então ele foi lá pedir ajuda, pedir orientação sobre o que fazer, como enfrentar essa tragédia. O que ele poderia fazer para superar a dor e o sofrimento que ele se encontrava, que era muito grande. O oráculo foi lá, objetivamente respondeu: homem, conhece-te a ti mesmo. Beleza? E aí, como é que faz isso? Como funciona esse processo de conhecer-se a si mesmo? Ele mandou ele se entregar em servidão a Eristeus, que era o rei da cidade de Micenas, que ordenou este rei, o Eristeu, a realização das 12 famosas tarefas a qual ele se vê envolvido. Dessa forma, esses 12 trabalhos foram realizados para que ele se redimisse das mortes que ele cometeu, tanto da esposa quanto dos filhos, e ajudá-lo a se elevar dessa condição mortal que ele tinha para a divina ao final da sua jornada. Então, era uma forma dele enfrentar aquilo que tinha acontecido, tirar todo aquele sentimento, sair daquela situação. Quais são esses 12 trabalhos? Gente, primeiro deles, o leão de Nemeia. O aperfeiçoamento começa dentro de nós. Como que funciona? Como foi essa história do leão? O desafio era vencer um leão que tinha uma pele invulnerável, ou seja, nada passava pela pele desse leão. Ele devastava rebanhos, devorava todos e ninguém conseguia matar o leão na região de Nemeia, essa região lá próxima a Micenas. E a tarefa dele foi vencer esse leão, que era invencível porque nada ultrapassava a sua pele. O Eristeu escolheu como essa primeira tarefa ele capturar esse leão justamente porque ele estava atrapalhando a região, os rebanhos, as pessoas, então isso foi definido para ele. Primeiro ele tentou matar o leão como? Com uma clava, com um arco, mas ele não teve sucesso. A pele era vulnerável, não funcionou, mas ele ainda tentou. Aconselhado por Atena, que era a deusa da sabedoria, a não usar a força, então não era para ele usar a força. Aí ele parou, bom, beleza, ele era forte, mas não adiantava usar força, não podia. O que fazer? Ele foi lá, encurralou o leão e estrangulou a fera em sua caverna. Então ele precisou encurralar esse leão, ficar lá pacientemente segurando o leão até que ele morresse. Aí sim a tarefa seria realizada. Ele, depois disso, tirou a pele do leão e passou a usá-la como uma espécie de manto. Então, ele ensina que a luta pelo aperfeiçoamento começa como? Dentro de nós e não fora. E os leões de hoje, quem são, gente? A violência, a agressividade. E o desafio é o quê? Buscar a harmonia. Antes de mais nada, dos recursos internos. Por quê? Ele combateu o leão, que era violento, que era agressivo, pela força, não adiantava. Não tinha como ele combater aquela agressividade, aquela força com mais força, não funcionava. Ele até usou a força para estrangular o leão, sim, mas ele precisou parar, encurralar o leão, pensar, ter calma e estrangular o bichinho. E isso ele usou o recurso interno. Ele precisou parar por esse período, senão ele não conseguiria vencer essa tarefa. Primeira tarefa realizada, Eristeu vai lá e arruma uma segunda tarefa para Hércules. Qual? A Hidra de Lerna, que é o quê? Combate aos vícios. Enfrentou a agressividade, agora os vícios. Do que se tratava essa Hidra?
Na cidade de Lerna tinha um pântano fétido e ele destruiu um monstro de 9 cabeças que soltava fogo. Detalhe, 8 dessas cabeças, sempre que eram cortadas, elas renasciam. E a nona era imortal. Ela não morria. E aí, como destruir um bicho desse? O que ele fez? Ele decepou as 8 cabeças para evitar que essas cabeças renascessem. Um sobrinho dele o auxiliou. O que esse sobrinho fazia? Cauterizava com fogo o local onde ele decepava essas cabeças para que elas não nascessem mais. Beleza, fica uma que era aquela considerada imortal. Como lidar com ela? Essa nona cabeça foi enterrada num buraco fundo. Mas lembra que ela renascia? Então, ele a enterrou, mas ela precisava ser vigiada eternamente, porque ela não morria. Ao molhar as flechas no sangue da hidra, ele as tornou venenosas. Então, ele foi lá, conseguiu tirar 8 cabeças, cauterizou o local, a nona ele enterrou num terreno conhecido que ele precisava vigiar, ele precisava acompanhar, não era assim, passou a tarefa, tô livre, nananina, não. Ele tinha que continuar de olho, acompanhando. E as flechas ele aproveitou, foi lá, molhou no sangue da hidra e guardou. Ele reservou isso. O que a gente pode ampliar dessa segunda tarefa da hidra? As cabeças simbolizavam os vícios, são os nossos vícios, as nossas imperfeições. Nós lutamos contra eles o tempo todo, mas eles renascem, gente, eles são meio que mortais, então eles aparecem. Você vai lá, combate um vício hoje, amanhã você cai de novo. E assim por diante. Então, é aquela história do orar e vigiar, a gente precisa estar atento. Por quê? Porque se eu não estiver atento, ele vai renascer, ele vai aparecer, ele vai me atrapalhar até que eu realmente consiga evoluir. Além dos vícios físicos, que é mais fácil a gente identificar quais? Sexo, drogas, álcool e assim por diante. A gente tem que combater também os vícios éticos e morais. Que tipo de vícios éticos e morais? Ganância, orgulho, egoísmo, desejo por poder, crueldade, maldade, o medo, o ódio, a raiva. Então, esses são exemplos de vícios. A lista poderia ser enorme, mas são situações que levam a nossa evolução lá para baixo, fazem com que não estejamos saindo do lugar e constantemente aparecem na nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente precisa estar atento. Então, controlar, superar esses desejos no momento em que eles aparecem, que eles renascem, porque quando ele renasce é quando ele vem mais forte. Então, a gente precisa de equilíbrio, precisa lutar com mais força para não ser vencido, para conseguir superar essa situação. Beleza? Trabalhamos os vícios, trabalhamos a superação e essas dificuldades. Vamos para a terceira tarefa do Hércules. Qual? O javali de Erimanto. Qual que era esta tarefa? Vencer o egoísmo. Qual que era a ideia? Foram necessários 2 anos para que ele conseguisse capturar esse javali. Ele era feroz, devastava tudo por onde passava, lá nas vizinhanças do Monte Erimanto, que era o noroeste da Arcádia. Só que a tarefa, diferente do leão que ele matou, neste caso ele tinha que capturar o bicho vivo. Não era para matar. Ele era enorme, feroz e matava quem cruzasse o seu caminho. Como que o Hércules fez? Ele cansou o animal, cercou até que ele conseguiu dominá-lo. Então, ele precisou de tempo, de paciência, para conseguir cercar o animal e dominá-lo. O que esse trabalho está relacionado, essa tarefa? Ao aprendizado da nossa vida em sociedade. Então, o javali é aquele monstro sem fronteiras, ele não respeita limites, ele não respeitava, ele invadia.
cada um de nós tem dentro de si uma fara muito parecida. Nós encontramos dentro de nós dificuldades para respeitar limites e fronteiras. Até onde vai o meu espaço, aonde começa o espaço do outro, quais os meus direitos, mas também quais as minhas obrigações, os meus deveres. Então, é importante conseguir reconhecer, delimitar e respeitar esse espaço. Então, é um teste para vencer o egoísmo, essa tendência de achar que o mundo está ali girando ao nosso redor e que foi feito para atender às nossas necessidades. Então, não. Precisa haver um espaço, precisa haver uma delimitação. Quarta tarefa, a corça serenita. Qual que é essa tarefa? Cultivar a delicadeza. A foto ficou um pouco escura, mas era muito bonitinha. Qual que era a missão dele? Era capturar viva uma corça extremamente veloz. Ela tinha chifres de ouro e casco de bronze e pertencia a Artemis, que era a deusa da caça, e vivia no Monte Serineu, próximo à região de Arcádia. Então, vocês vão perceber que a maioria das histórias são justamente daquela região de Arcádia e por ali. E ele tinha que capturar esse bichinho vivo, só que ela era muito rápida. Pertencia à deusa da caça. Ele a perseguiu por 1 ano até os confins do mundo conhecido. Orientado por Atena, deusa da sabedoria, durante a travessia de um rio, ele conseguiu domar o animal sagrado segurando pelos chifres. Não podia matá-lo, era para capturá-lo somente. Então, ele conseguiu isso no rio, dentro da água, e segurando-a pelos chifres, que eram de ouro. Os chifres de ouro representam a iluminação e os cascos de bronze seria o mundo material, essa questão terrena, o nosso chãozinho básico, nosso aqui e agora. Qual que era o aprendizado dele neste trabalho? Substituir os impulsos por qualidades mais nobres. Então, ao invés de ficar preso à matéria, se ele ficasse correndo atrás dela, ele não a pegaria nunca, ela era muito rápida. Ela só perdeu um pouco de velocidade na água. Aí ele conseguiu dominá-la segurando-a pelos chifres. Então, o trabalho é substituir esses impulsos materiais por qualidades mais nobres. De que tipo? Sabedoria, delicadeza e paciência. Pessoal, cada um dos trabalhos, aqui eu estou ampliando, mas de uma forma breve. Eu já fiz esse trabalho na Brapa, inclusive, mas foi um sábado inteirinho, das 8 da manhã até o fim da tarde. Só que relaxem, a live não vai demorar tudo isso, ela é mais rápida. Então, eu não tenho condições de ampliar todos os símbolos que aparecem no mito. Então, eu realmente preciso ser mais objetivo. Mas dá para a gente entender o que cada uma das tarefas está passando como aprendizado e a gente ampliar isso. Qual foi a quinta tarefa dele? Os estábulos de Álgias. Qual que é a ideia? Purificação dos sentimentos. Do que se trata isso? Álgias, esse rei da Élida, que era uma região ao oeste da Arcádia, tinha muitos rebanhos de cavalos. Mas ele não era muito higiênico, não. Por quê? Porque ele não cuidava dos seus estábulos. E estes acumularam uma quantidade colossal de estrume. Ele ficou anos sem higienizar esses estábulos. E a ideia era que Hércules limpasse tudo isso. Ele não só se ofereceu, aceitou realizar o trabalho, como ele se comprometeu a fazer isso em um dia. Um único dia. Como que ele fez para resolver essa questão? Ele desviou 2 rios para os estábulos e esses rios, com a sua força, foi lá e resolveu facilmente o problema. Ele cumpriu a promessa. E a água limpou tudo totalmente, exatamente em um dia. Trazendo isso para o entendimento de agora. Qual é a nossa sujeira acumulada? Sentimentos. Aquilo que nós acumulamos que suja, lá dentro é o quê? Raivas, angústias, tristezas, emoções negativas, dificuldades de perdão,
ressentimentos diversos, são questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que nós tendemos a acumular, segurar, ou como já falei com a Ercília no Novos Rumos, a carne que a gente deixa fechada no armário vai apodrecendo, vai criando bicho. Esses sentimentos ruins vão criando coisas ruins lá dentro. Então, a ideia é que isso seja observado diariamente, com honestidade. Então, eu preciso olhar a qualidade das minhas emoções e das minhas reações. Se eu fizer isso diariamente, eu não vou acumular uma quantidade colossal como aconteceu lá no estábulo do rei. Eu vou conseguir fazer essa limpeza. E a ideia é que estejamos fazendo isso com os nossos sentimentos. Aqui ocorreu uma limpeza com o uso da água. Então, quanto mais limpo por dentro, quanto mais a gente colocar água, mais sujeira a gente vai encontrar. Parece que nunca está puro, mas vai ficar. Então, a ideia é que isso seja constante e que não paremos de olhar. E a gente não para de sujar, porque nós temos esses sentimentos ainda com frequência. Então, é importante vigiar, cuidar, para evitar o quê? O acúmulo. E a gente precisa de quê? Para evitar isso? Amor, compreensão e inteligência. Aí a gente consegue evitar e diminuir um pouco desse acúmulo. Sexta tarefa de Hércules. Qual foi? Os pássaros do lago Estínfalo, que a ideia era o quê? Recuperar a lucidez. Como que funcionou? No bosque, às margens do lago Estínfalo, no norte da Arcádia, escondiam algumas aves que devoravam as colheitas da região. Além de devorar as colheitas, elas também atacavam os homens da região. E para ele derrotar essas aves que eram antropófagas, ou seja, comiam também carnes humanas, eles tinham bico de ferro super afiado, garras muito fortes e, para piorar, as suas penas eram de bronze. E eles conseguiam lançar essas penas como se fossem flechas. Então era muito difícil derrotar essas aves. O que ele fez? Atordoou as aves com o som de um símbolo muito grande, fez um barulho muito forte. Quando elas saíram do bosque, ficaram atordoadas, ele foi lá e atingiu as aves com as flechas venenosas. Lembra das flechas lá na segunda tarefa, que ele molhou no sangue da hidra? Foi isso que aconteceu. E ele conseguiu derrotar essas aves que atrapalhavam as pessoas e tudo mais. Qual era o teste dele? Semelhante a cada um de nós. Conseguir reconhecer e utilizar a nossa intuição. Então, nós podemos ampliar esses pássaros como a falta de lucidez e o som da questão do símbolo utilizado, a voz interior. Então, quantas vezes nós temos dificuldades de ouvir essa voz interior, de fazer esse processo de olhar, de entender o que acontece nesse mundo interno e para onde ele está nos direcionando. Então, essa era a tarefa do Hércules. O trabalho em excesso, as nossas relações com as máquinas, a pressa, o estresse, tudo isso é como os pássaros que atordoam. Então, uma rotina corrida, um processo onde nos ocupamos muito, estamos envolvidos com o externo, com uma série de coisas à nossa volta que está ocorrendo, mas não olhamos para dentro, para aquela voz interior, para aquilo que ela nos pede ou para onde ela nos direciona. Qual que é o antídoto? Para se aquieta e ouve lá dentro o que realmente queremos ou o que realmente precisamos fazer. Essa seria a ideia. Então, dominar o pensamento e preservar o lado humano que nós temos, que tem dentro de cada ser humano, dentro de cada um. Qual que é a sétima tarefa de Hércules? Já passamos do meio dos 12 trabalhos. O touro de Creta. E essa tarefa está ligada aqui a governar os instintos. Como que funcionava isso?
Por vingança, Poseidon, que era o deus do mar, deixou louco um lindo touro que era pertencente ao rei de Creta. Sabe aquele bicho premiado que a criatura gosta bastante? Então, foi isso que Poseidon fez. Ele foi lá, fez com que o bichinho enlouquecesse e ele ficou devastando os campos da região e tudo mais. E o jeito que eles arrumaram de tentar fazer o touro parar era sacrificar jovens, oferecer jovens em sacrifício ao touro para ver se resolvia, mas não adiantou. E eles também não podiam matar o touro porque era o touro preferido do rei de Creta, então também não era para matar. E o trabalho de Hércules era o quê? Domar esse touro furioso que estava enfeitiçado pelo deus do mar. Por que ela chama atenção? Aqui nós associamos o touro aos instintos, principalmente a questão da sexualidade. E Hércules, ele precisava controlar esse touro, administrar isso. Após controlar o touro, ele precisou dominar o bichinho e nadar com ele de Creta até o continente, levando o touro consigo. Ele tinha que entregar o bicho para o dono, para o rei lá de Creta. E ele conseguiu fazer essa tarefa. Ele manteve o animal vivo, domou, governou o seu instinto, mas não podia matá-lo. O touro foi associado à questão dos instintos e da sexualidade. Eu posso matar minha sexualidade, meu instinto? Não, de forma alguma. Eu preciso aprender a domar, a lidar com eles, mas não eliminar, porque eles são importantes, eles precisam fazer parte da minha vida, do meu dia a dia. Então, não é para eliminar, não é para matar, é para aprender a lidar. Só que no mundo com tantos apelos eróticos como nós estamos, com a sensualidade tão colocada, inclusive desde criança, este é um grande desafio. Por quê? Porque desde pequeno a questão da sexualidade é colocada de uma forma muito grande, com muita naturalidade, aonde não deveria haver naturalidade desde idades tão pequenas. Mas a ideia aqui nessa tarefa é que possamos aprender a lidar com essa sexualidade, com esses instintos, não matando, mas utilizando adequadamente de forma que não atropele, que não extravase de forma a ser prejudicial junto aos outros e à própria sociedade. É entender, aprender a natureza dos nossos desejos e as emoções às quais nós nos colocamos, as várias situações. Oitava tarefa de Hércules, as éguas de Diomedes. Então, a arte de amar. Do que se tratava? Diomedes, filho de Ares, deus da guerra, vivia na Trácia, que é uma região que hoje pertence à Turquia e à Bulgária. Ele tinha 4 éguas muito ferozes, carnívoras, e ele alimentava essas éguas com náufragos estrangeiros que apareciam lá pelas terras dele. Então, apareceu um náufrago qualquer, estrangeiro, virava comida das éguas. Ele ia lá, alimentava elas. E o Hércules teve que enfrentar as 4. E ele também não podia matá-las. Ele conseguiu capturar as 4 éguas, notou que elas estavam famintas, por quê? Deixavam elas famintas de propósito, só alimentavam com essas pessoas que chegavam, que não eram ali da localidade. Ele foi lá e serviu o próprio Diomedes, que fez isso com elas como refeição para as éguas. Foi a solução que ele deu. Aqui, como no trabalho anterior, é mais um passo para que Hércules dê na arte de amar. Por quê? Porque ele não podia matá-las. Então, a ideia é o quê? Aprender a se entregar com sinceridade, não se deixar levar pela tentação, movido apenas pela atração física. Então, a ideia é adestrar-se, é se dominar, é conseguir lidar com essa questão, ainda falando da sexualidade, dos instintos, é aprender a dominar isso,
a lidar, a como direcionar adequadamente. E também não se deixar levar somente pela atração física, é ir além dessa situação. Bom, nona tarefa de Hércules. Aqui é o quê? O cinturão de Hipólita, a coragem de ser autêntico. É uma tarefa bem legal aqui. Quem era Hipólita? Era a rainha das Amazonas, que era uma tribo de mulheres guerreiras que viviam perto do Mar Negro. A Hipólita, que era a rainha dessas Amazonas, tinha um belo cinto, que era cobiçado, desejado pela filha de Eristeus, que era o rei que estava mandando o Hércules executar todas aquelas 12 tarefas. E a filha dele queria o cinto da Hipólita de qualquer jeito, de qualquer forma. E o Hércules precisava conseguir isso. A mando desse rei, ele conseguiu convencer Hipólita a lhe entregar o cinto. Ele não podia também chegar e tomar dela, ele precisaria fazer com que a Hipólita lhe desse esse cinturão, mas ele não podia tomar à força. E ele conseguiu, conversando com sinceridade, explicou toda a situação e ela deu. Mas aí é que tá, gente. Lembra da esposa ciumenta que causou essa situação toda? Ela entrou em cena de novo. Então, ela foi lá buzinar, digamos assim, na orelha das Amazonas e ela conseguiu incitar uma guerra. Criou toda uma situação onde elas se voltaram contra Hércules, surgiu a guerra e o herói acabou tendo que matá-la por conta da intervenção da Hera, da esposa ciumenta. Aqui eu acabei já mencionando que ele não poderia ter a força e ele realmente conseguiu do jeito correto. A guerra só ocorreu pela interferência da deusa. E esse trabalho fala, no geral, sobre a importância de construirmos laços afetivos duradouros, sobre a importância da verdade, da sinceridade, do não forçar o outro, mas realmente conquistar, do conseguir ter esse diálogo, ter essa aproximação real com a outra pessoa. E ensina que a conquista não vai ser feita pela força, criando uma ilusão, uma falsa aparência, mas respeitando o outro e mostrar quem verdadeiramente nós somos. O Hércules fez isso, ele foi real, ele foi verdadeiro. E essa era a tarefa que ele tinha que ter executado e ele conseguiu adequadamente. Só não fechou melhor porque a Hera se meteu no meio, gente. 10ª tarefa de Hércules. Está chegando no final das tarefas. Qual foi a 10ª? Os bois de Gerião. É uma lição do desapego. O que acontece aqui? Gerião era um gigante de 3 cabeças que vivia na ilha de Erítia, possivelmente perto de Cádiz, no sul da Espanha, e ele tinha muitos bois, um numeroso rebanho de bois. Os animais eram guardados por um pastor monstruoso, Eurítion ou Anteu, e seu cão, ambos também com diversas cabeças. Então, a lição dele era qual? A missão: conseguir esses rebanhos, derrotando o gigante de 3 cabeças, o Anteu e o cão, todos aí com muitas cabeças. E a tarefa dele seria esta. O Hércules foi lá, fez a grande viagem, conseguiu derrotar o rei Gerião e se apoderar de seus bois. Ele enfrentou o gigante Anteu, que era considerado invencível, por quê? Porque durante a luta, cada vez que ele encostava no solo, cada vez que ele encostava na terra, ele recuperava as forças dele. Então ele ia lá e ia com força total para cima do Hércules. Qual foi a solução para que ele não recuperasse essas forças? Então ele teve que erguer no ar um gigante para aí sim apertar e conseguir derrotá-lo usando a sua força, mas não podia permitir com que ele encostasse novamente no solo. Depois de matar a dupla, ele acabou com Gerião usando a clava e conseguiu entregar os bois a Eristeus. Então ele foi lá e conseguiu todo aquele rebanho. Hércules ficou com o rebanho? Ele pensou em algum momento em ficar com esses bois?
Não, ele não fez isso. Ele cumpriu a tarefa. Essa lição fala do quê? Do desapego. Então, é derrotar a cobiça, o materialismo. Então, aquele rebanho, possuir tudo aquilo, está muito ligado à questão da matéria, da materialidade, da posse, do ter. E o aqui seria enfrentar justamente a cobiça, essa questão das posses. A verdadeira riqueza não seria a material ou mesmo a posse desses bois. É a eterna, é aquilo que está dentro, são os sentimentos, os valores, seria sair da animalidade. O Hércules não tinha por que ficar com esses bois. Com esses bois? O que ele queria? Ele queria transcender. Lembra do que fez ele aceitar as tarefas, o se entregar a Euristeu? Foi justamente superar a morte da esposa e dos filhos lá no início do mito. Então ele tinha um objetivo muito maior, que ia além dessas questões, e ele continuou com aquele propósito, com aquele objetivo que ele tinha, que estava movimentando ele até então. 11ª tarefa. Os pomos de ouro do Jardim das Hespérides, a descoberta dos talentos. Como que funciona essa 11ª tarefa? Estamos chegando no fim das tarefas. As maçãs de ouro da árvore da sabedoria ficavam num jardim que era totalmente desconhecido. O Hércules saiu em busca da tal árvore, mas ele não conseguia encontrar a árvore. Não era tão simples encontrar essa árvore, gente, da sabedoria. Oi, não era assim, não tinha plaquinha indicando. Segundo alguns textos mitológicos, quem encontrou a árvore e os pomos para Hércules foi Atlas. Não foi ele que achou. Ele pediu ajuda para Atlas. Atlas havia recebido um castigo de Zeus, onde ele precisava carregar o mundo nas costas. Então, assim, enquanto Atlas, tudo bem, eu sei onde está, eu consigo esses pomos. O Atlas foi lá pegar os pomos para o Hércules, ele ficou segurando o mundo no lugar dele. E ele foi lá conseguir os pomos. Aqui já acabei adiantando. O herói, ele teve que superar vários percalços para obter esses frutos. A árvore era maravilhosa, era difícil. O que essa árvore representa? A força fecundadora. Ela era protegida também por um dragão imortal. Então, ele conseguiu esses pomos. E do mesmo jeito que o Hércules precisou ir aos extremos do mundo para descobrir esses frutos, carregou literalmente o mundo nas costas para que Atlas o ajudasse, nós também precisamos fazer uma viagem. Só que a nossa viagem não é para os confins do nosso mundo, é para o nosso mundo interior. E o que a gente vai descobrir lá dentro? Os nossos talentos, os nossos potenciais. Esses são os nossos pomos de ouro. Então, a nossa viagem não é para um fim do mundo aqui fora, é lá para dentro. Então, lá dentro, a gente consegue encontrar esses pomos. É lá que a gente acha. Então, na verdade, essa última tarefa é o conhecer-se a si mesmo, é o fazer essa viagem de olhar e ver que potenciais eu tenho, o que eu encontro lá dentro, o que pode ser desenvolvido, que tipo de frutos eu acho. Essa era a ideia, isso é ser sábio, é encontrar a solução para muita coisa. Ou 12ª, não, era a 11ª, estou empolgada. Agora sim é a última tarefa, a 12ª. Qual que é essa 12ª tarefa? Captura de Cérbero, valorizar as qualidades da alma. E é claro que uma das mais complicadinhas tinha que ficar para o final. Carregar o mundo não foi a mais complicada, essa viagem para dentro. Quem era Cérbero? Era um cão de 3 cabeças, com cauda em forma de serpente, e esse cão é quem guarda a entrada do Hades. O que seria o Hades? Seria um mundo subterrâneo, o equivalente ao inferno. E esse cão é o que está lá na porta, porque ele deixa todo mundo entrar. Opa, seja bem-vindo, pode entrar, mas ninguém sai. E ele fica lá na porta.
Todo mundo entra, ninguém sai. E o que ele tinha que fazer? Ele tinha que ir lá, pegar o cão, mostrar para Eristeu e devolver o cão para o lugar dele. Então não era para matar, não era para ferir o cão. Eristeu simplesmente tinha curiosidade de conhecer Cérbero e deu essa tarefa para ele. O desafio, resumindo, era descer ao inferno e vencer o Cérbero, que era o cão guardião. Ele foi lá, Hércules agarrou o animal pelo pescoço, ele não matou o animal, ele não era para ferir, lembra? Ele ficou segurando, conversou com o bicho e conseguiu convencê-lo, só soltou ele quando ele concordou voluntariamente lá, acompanhar até Eristeu e voltar para o lugarzinho dele. Depois que ele mostrou Cérbero Eristeu, ele devolveu o guardião ao inferno. Ele voltou lá. O que esse trabalho fala, como esse sendo 12ª tarefa? Imortalidade. Ele ensina que a nossa matéria, nosso corpo físico, pode perder o vício, pode adoecer, pode ter problemas, mas a alma nunca. Ela sempre pode irradiar mais beleza. Ela sempre pode mostrar mais conhecimento. Ela se amplia. Ela não vai morrer, não vai diminuir. Então, depois desse último trabalho, o que aconteceu com Hércules? Para a gente já partir para uma finalização. Ele se casou com a mulher Dejanira, ele conseguiu cumprir tudo aquilo que ele precisava e se casou. Numa viagem que ele fez, um centauro Nessus tentou violentar a mulher dele. Ele chegou na hora, matou o Nessus. Mas, antes de morrer, o centauro, disposto a se vingar, falou para a mulher do Hércules, para Djanira, que o sangue dele era um elixir do amor. E aconselhou ela, olha, guarda um pouco do meu sangue, se algum dia seu marido deixar de te amar, você usa e ele vai te amar de novo. Morreu, centauro. Djanira ouviu e guardou realmente algumas gotas do sangue do centauro. E realmente acabou acontecendo, o Hércules se apaixonou por outra mulher. A Djanira mandou um manto para ele com as gotas do sangue do Nessus, lá do centauro, e quando o herói vestiu, sentiu o veneno, percebeu que ia morrer. Ele viu que tinha alguma coisa de errado. O corpo humano dele realmente morreu, foi queimado numa pira, mas a essência dele ascendeu ao Olimpo. Então, finalmente, ele pôde ir para a morada aonde ele também foi até o Olimpo, até onde o pai dele, Zeus, estava. Ele transcendeu a condição de mortal. Gente, algumas ampliações sobre esse mito que são importantes para a gente. Mesmo sendo um mito, alguns historiadores acreditam que essa história de Hércules pode ter sido inspirada, mas aumentada, num homem real, um homem poderoso, um líder que havia sido escravizado por algum reino grego. Ele representa um filho de Deus encarnado, mas ainda imperfeito. Ele era filho de Zeus com uma simples mortal. Então, dá para a gente pegar isso como analogia. Então, é alguém que pega a sua natureza inferior e se submete a uma disciplina para fazer surgir aquele lado divino. Por quê? Porque Hércules tinha um lado divino. Ele era metade humano, metade divino. E ele precisava fazer com que isso aparecesse. Mesmo ele sendo um homem musculoso, muitas vitórias dele não foram fruto da sua força física somente, mas também do uso da inteligência, da sabedoria, ou mesmo de saber ouvir os conselhos que ele recebeu. Ele recebeu o conselho, por exemplo, da própria deusa da sabedoria. E ele atendeu, ele conseguiu pensar, seguir e conseguiu vencer a tarefa. Quando nós escalamos a montanha da evolução, a gente elimina o medo. Então, a ideia é que possamos aprender a controlar essas forças da natureza humana
que cada um de nós ainda tem. Esse lado fala muito forte. Então, até termos condições de nos tornarmos servidores da humanidade, a gente precisa aprender a enfrentar esse lado humano, trabalhar essa questão da competição, desses objetivos que ainda são egoístas. Então, essa é a ideia do que a gente precisa fazer. Sem esse conhecimento que o oráculo sugeriu, não dá para avançar no caminho evolutivo. Qual a sugestão do oráculo? Homem, conhece-te a ti mesmo. Ou seja, volta lá para dentro. Ele descobre que é um indivíduo para descobrir que o individualismo deve ser sacrificado pelo bem do grupo. Ou seja, as tarefas, muitas que o Hércules fez, beneficiaram todo um coletivo da região. Muitas pessoas morriam com aqueles animais, com seres que ele enfrentou, e ele ajudou todo aquele coletivo. Então, dá para ser egoísta, pensar só em si? Não. Enquanto ele trabalhava a dor, o sofrimento dele, cumprindo essas tarefas, ele ajudou esse coletivo. Ele realizou tarefas como em prol do outro. Então, quem é aspirante a evoluir espiritualmente não pode ter uma ambição egoísta de olhar unicamente para si. Foi na dor, no sofrimento, enfrentando o pior momento da vida dele, que ele mais realizou em prol do outro. Ele se entregou em servidão, ele foi olhar para todas aquelas situações e o problema dele foi resolvido gradativamente enquanto ele agia em prol da sociedade. Então, a gente vai conseguir se libertar desses ciclos reencarnatórios quando conseguir se voltar para fora. Então, esses 12 trabalhos do Hércules vão fornecer um quadro resumido, sintético, do progresso da nossa alma, aonde a gente vai da sabedoria, do desejo daquilo que ainda é material, para uma conquista que é espiritual. Quando a gente realiza esses trabalhos, a gente se coloca em sintonia com energia, com poderes que são divinos. Então, a gente se coloca como cooperador de um plano que é muito maior. E, gente, essa é a principal tarefa de cada um de nós. Então, é se tornar cooperador da espiritualidade aqui na Terra. Eu reconheço minha condição imperfeita, minhas dores, minhas dificuldades, todos os meus problemas, mas essas dores, essas dificuldades não podem me impedir de servir em prol do outro. Então, eu reconhecer essa problemática, essa dificuldade, não pode fazer com que eu não consiga ajudar, com que eu não consiga cooperar com relação ao próximo. Então, essa era a principal lição, enfim, objetivo de nós entendermos um pouquinho esses 12 trabalhos, as 12 tarefas de Hércules. Eu até peço perdão por ter ficado comprido, mas eu juro que não tinha como resumir mais, porque é muito conteúdo, é muita coisa, mas ao mesmo tempo eu, pelo menos, acho muito gostoso trabalhar com mitologia. São histórias que parecem fantásticas, muito irreais, coloridas, exageradas, mas que no fundo trazem muitos ensinamentos. Então, gente, isso era o que eu gostaria de passar para vocês hoje, que possamos olhar para dentro de nós, para todo esse processo, fazer essa jornada, então nos colocar como cooperadores da divindade de Deus. O que cada um de nós pode fazer ou não? Como você pode ajudar? Como você pode colaborar de alguma forma? Pensa nisso, reflita, faça essa viagem interior, checa como enfrentar cada um dos passos que surgem naturalmente em nosso dia a dia e que a gente consegue. Pessoal, muito obrigada por receber-me em sua casa, pelo carinho. Vi aqui várias mensagens, que bom que vocês gostaram.
Vou pedir de novo, não esquece de curtir, compartilhe em suas redes sociais. Depois a live eu vi que fica gravada aí na página. Pode compartilhar com os amigos se você gostou. Ficou alguma dúvida, ficou alguma pergunta, pode me contatar ou pela página da Abrap, eu dou uma olhada, o pessoal me repassa, ou pelo meu próprio Face, cada um aí pode ter entrado por um lugar, mas qualquer coisa, estou aqui, pode perguntar. Precisando, entre em contato com a Abrap. Precisou de ajuda nesse processo aí de conhecimento? Eu vou deixar aqui embaixo, tá o telefone da Abrap, entre em contato. Tem o telefone fixo e tem esse outro número que é de WhatsApp. Entre em contato, a gente está por aqui para ajudar, ver o que for preciso. Muito obrigada pela atenção, pelo carinho, pela paciência. Fique atento, a gente vai publicar no Face da Abrap novos trabalhos, novas oportunidades. Participem. Um grande beijo a todos. Ótimo final de semana. Muita paz.